Consideremos a integral de z dv efetuada sobre a região ω, que corresponde aos pontos no interior da esfera de raio 1 centrada na origem, mais os pontos da própria esfera, e que estão situadas no primeiro octante, pois x, y, z são maiores ou igual que zero. Vamos fazer aqui um esboço dessa região. Aqui os eixos cartesianos, x, y, z. Bom, a esfera no primeiro octante, então corresponde apenas a essa parte desenhada aqui, né? Isso aqui seriam as seções que a esfera faz nos planos coordenados. Vamos resolver esse problema usando coordenadas cilíndricas. Então a gente recorda o seguinte: esse sistema de coordenadas cilíndricas ele é definido da seguinte forma. A gente considera aqui o sistema de coordenadas cartesianos retangulares, né? E um ponto P com coordenadas retangulares x, y, z permite a gente definir coordenadas cilíndricas da seguinte maneira. Primeiro você pega o ponto P e traça uma perpendicular ao eixo Z. Então, com isso, você tem determinado uma distância do ponto P ao eixo Z. Essa distância a gente denotou como sendo ρ. Esse ponto P, você projeta ele no plano XY e obtém um ponto P barra. Aqui a gente não precisa se preocupar com as coordenadas dele, mas seria x, y, 0, porque a projeção torna o z igual a 0. Então, P barra tem coordenadas retangulares x, y, 0. Aqui, a gente considera, então, o vetor OP barra, que é, na verdade, a projeção desse vetor que está aqui. Que a gente não desenhou. Mas se você projetar esse segmento aqui, você tem OP barra. Então, se isso é ρ, essa distância aqui no plano XY também é ρ. Aqui, a gente introduz um ângulo medido a partir do eixo OX com o vetor OP barra. Aqui, então, a gente atribui um ângulo que a gente chama θ. E a última coordenada que falta para definir o sistema de coordenadas cilíndricas, a gente atribui como sendo a própria coordenada z do ponto P. Ou seja, essa distância aqui determina o z. Ou seja, coordenadas cilíndricas é definido como uma tripla ρ, θ, z. A relação entre ρ, θ, z e as coordenadas retangulares x, y, z é imediata. Aqui, x seria essa distância aqui. Vamos, a esse ponto P barra, a gente tem a projeção dele, quer dizer, a projeção de OP barra no eixo OX. Então, a gente tem algo representado aqui. Então, x é essa distância aqui. Então, esse segmento aqui vale x. Vou tentar desenhá-lo aqui. Então, essa coordenada x do ponto P, ela está representada aqui. Agora, aqui você tem um triângulo retângulo.
onde a hipotenusa vale ρ. Ou seja, o segmento OP barra é a hipotenusa e vale ρ. Esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo θ e vale x. Então a gente daqui tira que x é ρ cosseno de θ. O y, a coordenada retangular y do ponto P, a gente sabe, é esse valor aqui. Que, na verdade, a gente representa aqui, nesse triângulo. Essa distância é igual a essa. Então, y é o cateto oposto ao ângulo θ nesse triângulo retângulo representado aqui no plano xy. Logo, y é ρ seno de θ. E como a gente viu, a coordenada retangular z do ponto P coincide com a coordenada z no sistema de coordenadas cilíndricos. Então a gente pode simplesmente escrever z é igual a z. Então isso aqui é a relação entre ρ, θ e z e as coordenadas retangulares x, y, z do ponto P. Em geral, ρ, θ e z podem assumir os valores ρ, 0 e qualquer número positivo, porque é uma distância do ponto P ao eixo z. Então, ρ é maior ou igual que 0. θ é o ângulo medido a partir do eixo OX e o segmento OP barrado, onde P barrado é a projeção do ponto P no plano XY. Então, a gente vê que esse P barrado pode estar em qualquer posição desse plano XY, o que determina uma variação do θ de 0 até 2π. Essa é a variação máxima possível para o θ, nesse sistema cilíndrico. Já o z, o ponto P, a gente vê aqui, ele pode estar em qualquer lugar nessa reta aqui. O que nos determina um z variando de menos infinito a mais infinito, ou seja, z é real. Aqui a gente também podia escrever isso aqui, embora é redundante. ρ é maior ou igual que 0. Então, ρ maior ou igual que 0 até infinito. Usando esse mesmo tipo de notação em termos de intervalo aqui. Então, essa faixa de variação de ρ, θ e z é a maior faixa possível para essas variáveis que determinam o sistema de coordenadas cilíndricos. No nosso problema, a gente tem uma região ômega expressa aqui por duas relações envolvendo as coordenadas retangulares x, y, z do ponto P. Então, a gente tem que descrever essa região ômega em coordenadas cilíndricas. Aqui, a gente pode fazer isso da seguinte forma. Utilizando essa figura aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar um ponto P genérico nessa região ômega. Aqui, por exemplo. Bom, consideremos agora θ e ρ fixos, ou seja, olhando aqui no sistema cilíndrico, então a gente está considerando um ponto P para um certo valor de θ e de ρ fixo. Então, só fazendo aqui um pequeno representação, aqui eu teria a projeção do ponto P no plano XY, aqui eu tenho θ, e o ρ seria essa distância aqui. Então nós vemos o seguinte, para θ e ρ fixo, o z ele pode variar desse valor aqui no plano até um valor que
estaria na superfície de equação x2 mais y2 mais e2 igual a 1. Ou seja, nesse valor aqui que toca na superfície, eu tenho x2 mais y2 mais e2 igual a 1. Agora, nota que x2 mais y2 é ρ2. Então, esse ponto na superfície, que teria associado a ele o maior valor possível de z, eu sei que esse z, em função do θ e do ρ, ele se escreve como sendo raiz de 1 menos ρ2. E aqui eu pego a raiz positiva porque o z é maior ou igual que zero. Então, nós vemos aqui que para um θ e um ρ fixo, o meu z, ele varia de 0 até. Uma vez determinada a variação do z em função de θ e ρ, aqui no caso z não depende de θ, mas poderia depender. Então, fixado uma das variáveis, eu agora tenho que observar como se dá a variação de θ e ρ. Aqui, a partir do momento em que a gente já fixou a variação do z, tudo se passa em relação agora à análise da projeção da região no plano XY, que é onde estão definidos, essencialmente, o θ e o ρ. Então, se a gente olha o plano XY, a gente vê o seguinte: a região se resume a essa parte que está aqui. Eu vejo que o meu θ pode variar de 0 até π sobre 2. Enquanto que o meu ρ, ele pode ser 0 e assumir o valor máximo, que seria aqui, nessa curva representada aqui, que seria um valor para ρ igual a 1. Então, eu tenho ρ variando de 0 até 1. Então, essa é a variação de z, θ e ρ que descreve a região ômega. Agora, vamos fazer a integral. Então, a gente sabe que dv ele se transforma em algo do tipo ρ dρ dθ dz. A ordem aqui vai depender de como a gente fez a parametrização. Então, a gente vê o seguinte, que z depende de ρ. Então, z vai ter que ser feita a integração primeiro, antes de ρ. θ e ρ variam entre constantes. Então, a ordem de integração é irrelevante aqui. Posso fazer θ por último ou ρ por último. Bom, então vamos considerar aqui integração de θ por último. Depois em ρ. E, inicialmente, a integral em z, que varia de 0 até 1 menos ρ2 raiz. E lembremos aqui que o integrando é uma função f de x, y, z, nesse caso, igual a z. Como z em coordenadas cilíndricas é igual a z, ele fica dessa forma mesmo. Lembrando que dv é ρ, dρ, dθ, dz. Então, vamos fazer essa integral. Então, a gente tem integral em z, dz. Primeira integral que a gente faz. Então, a integral de z vai ficar z2 sobre 2.
Lembrando aqui que essa variável z assume os valores 0 e 1 menos ρ2 raiz quadrada. Depois a gente ainda tem que fazer a integral em ρ e θ. Menos ρ2 sobre 2, quando z é igual a 0, não dá contribuição. Aqui eu tinha me esquecido, esse ρ aqui, eu me esqueci. Então, está aqui ele. Então, isso aqui vem da integral, e agora, lembremos que tem esse ρ presente aqui. Então, continuando a integral, então aqui vai ficar ρ sobre 2 menos 1/2 de ρ ao cubo. Aqui a gente vai fazer a integral em ρ e depois em θ. Então vai ficar então, quando ρ é 1, vai ficar 1/4 menos 1/8 menos essa expressão com ρ igual a 0, que é 0. Então, esse aqui vai ficar 1/8 de θ integrando em θ, isso dá 1/8 de θ com θ variando de 0 a π sobre 2, que nos dá o valor π sobre 16, ou seja, essa integral de z dv, a resposta é π sobre 16. Observação ao problema anterior. Lembramos que a região ômega havia sido parametrizada na forma z variando de 0 até 1 menos ρ2 raiz quadrada, ρ variando de 0 até 1, e o θ variando de 0 a π sobre 2. Aqui vamos mais uma vez representar a região ômega. Então, aqui, o que a gente vai analisar é uma outra forma de parametrizar a região ômega. Então, a gente pode pensar o seguinte, olhando esse ponto P no interior da região, a gente pode observar o seguinte, esse P, estando no plano XY, nessa parte que corresponde à região ômega, ele teria um Z igual a 0. Esse mesmo ponto P,
z igual a 0, estando no eixo z, ele pode assumir o valor máximo 1. Ou seja, eu posso dizer que a coordenada z dos pontos que estão nessa região, elas podem assumir uma variação de 0 até 1. Então, a gente vê claramente, um ponto aqui, 0, teria coordenada z 0, um ponto aqui teria coordenada z igual a 1. Consideremos então como fixos agora o ângulo θ e a coordenada z do ponto P. Se θ e z estão fixos, então eu sei que o ρ, que é essa distância aqui, ele pode variar de 0 até o ρ correspondente a esse ponto P. Na verdade não seria esse, mas seria um ponto P. Vou chamar P', que estaria na superfície. Ou seja, o meu ρ ele variaria de 0 até o valor de ρ associado a esse ponto P' que estaria na superfície. Mas esse ponto P' na superfície, a gente sabe que o x, y, z, coordenadas retangulares desse ponto, satisfazem essa condição. E que x2 mais y2 em coordenadas cilíndricas é o ρ2. Ou seja, eu sei que o valor máximo desse ρ, ele corresponde ao ponto na superfície, ou seja, P'. E nesse valor eu tenho ρ1 menos z2 raiz. Mais uma vez a gente toma a raiz positiva porque em coordenadas cilíndricas o ρ é sempre positivo. Então a gente vê o seguinte, esse ponto P, repetindo aqui a análise, no interior da região ômega, ele tem um ρ associado, fixando θ e z. A gente vê que esse ρ pode ser 0, seria o ponto P no eixo z, e esse ρ assume um valor máximo nesse ponto P', que estaria na superfície, ou seja, o ponto P' tem os mesmos valores de θ e z. Só que se P' está na superfície, as coordenadas retangulares dele satisfazem x2 mais y2 mais z2 igual a 1, o que nos dá ρ1 menos z2 raiz. Ou seja, uma outra forma de parametrizar a região ômega seria considerar o z variando de 0 até 1 e o θ 0 até π sobre 2, que dá os pontos no primeiro octante. E o meu ρ, agora, ele está fixo nessa faixa 0 até 1 menos z2 raiz. Ou seja, aqui é o z e o θ que estão livres e o ρ é uma função de z. No exemplo inicialmente proposto, a gente fez a parametrização supondo θ e ρ livres, inicialmente, e o z variando de 0 até 1 menos ρ2 raiz. Então vamos agora calcular a integral usando essa parametrização aqui para a região ômega e vamos verificar que o valor da integral tem que coincidir com o valor obtido anteriormente nessa parametrização aqui. Ou seja, temos que obter o valor π sobre 16. Temos então aqui a gente vai fazer primeiro a integral em ρ. Integral em z e θ, a ordem não importa. Então, vamos fazer θ por último. E ρ, como varia entre 0 e uma função que depende de z, ela tem que ser feita antes da integral em z, ou seja,
ρ2 sobre 2 Então, quando o ρ é 1 menos Z2 raiz, ρ ao quadrado nos dá 1 menos Z2. Quando ρ é zero, não dá contribuição. Então, continuando aqui em cima, essa integral. Então a gente tem integral de z sobre 2 menos z3 sobre 2 então vai ficar z2 sobre 4 menos z4 sobre 8. Então fica 1/4 menos 1/8. Quando z é 1. Quando z é 0, isso não dá contribuição. Então fica 1/8 de dθ. Que nos dá π sobre 16, o mesmo valor originalmente obtido. Ou seja, aqui, lembrando, nossa parametrização da região ômega consistiu em fazer ρ variando de 0 até 1 menos Z2 raiz, Z de 0 até 1, θ de 0 a π sobre 2, ou seja, uma parametrização distinta da mesma região, contudo, deu a mesma resposta como tinha que ser.